TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, saudações a você que acompanha o nosso programa Respostas e nós estamos de volta nesse início de ano. Olha que maravilha, quantas oportunidades Deus vai nos oferecer durante a nossa caminhada desse ano. Nos perguntamos sobre a nossa missão, sobre o porquê estamos nesse mundo e o nosso caminho continua iluminado pela luz do Senhor. É nele, nesse que nasceu, que veio, que vem cotidianamente na nossa vida, que nós encontramos as respostas para o nosso caminho de plenificação. Esse caminho onde cada um de nós encontra o seu lugar e a sua plena realização. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. E nós estamos fazendo, como vocês já sabem, um caminho, onde nós estamos refletindo sobre o mistério da igreja. Nesse primeiro bloco, nós somos iluminados por um texto da tradição, um texto da igreja, tirado do Concílio Vaticano II, esse momento tão importante da igreja, onde ela parou para refletir sobre a sua missão nesse determinado e situado momento histórico. E ali nós temos um documento que a igreja parou para refletir também sobre si mesma, sobre a sua missão, sobre a sua natureza. Nós começamos essa reflexão falando da igreja como povo de Deus, né? Onde se integram todos os membros, né? Todos, depois no segundo capítulo, somos chamados à santidade, ou seja, a realização do projeto de Deus, porque a igreja é um instrumento de salvação, de união de todo o gênero humano. Nesse sentido, agora, depois de fazermos essa caminhada, nós começamos a olhar que nesse corpo existe uma organização, existe uma sistematização. Dentro deste corpo, os ministérios ordenados, o ministério ordenado, de modo especial a missão do bispo, o terceiro grau da ordem, a plenitude do sacramento da ordem, o episcopo é o sucessor do apóstolo na igreja particular, a ele confiada essa diocese que é uma porção do povo de Deus. Veja que agora nós estamos aprofundando sobre isso e nós vamos perceber que, como nós já tínhamos dito, né? Não sei se você já acompanhou, que cada bispo é responsável pela sua igreja particular, mas ele é membro de um colégio apostólico. Suas preocupações também participam da solicitude da igreja no mundo todo. Exatamente, nós vamos falar hoje de modo particular, por isso que a partir desse texto a gente passa a compreender muito mais o que é o papel de uma conferência episcopal. Porque nós vamos falar hoje no texto que você vai ler agora, que nós vamos apresentar para vocês, a relação dos bispos dentro deste colégio apostólico. Acompanhe conosco a leitura. Relação dos bispos dentro do colégio. A união colegial manifesta-se também nas relações mútuas de cada bispo com as igrejas particulares e a Igreja Universal. O Romano Pontífice, como sucessor de Pedro, é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Por sua vez, cada bispo é o princípio e o fundamento visível da unidade na sua igreja particular, formada à imagem da Igreja Universal. Em todas as igrejas particulares está e de todas resulta a Igreja Católica una e única. Cada bispo, posto à frente de uma igreja particular, exerce o seu poder pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhe foi confiada, mas não sobre as outras igrejas nem sobre a Igreja Universal. Cada um, porém, enquanto membro do colégio episcopal e sucessor legítimo dos apóstolos, por instituição e preceito de Cristo, deve ter pela Igreja Universal uma solicitude que, embora não se exerça por atos de jurisdição, contribui imenso para o bem da Igreja inteira. Na verdade,
devem todos os bispos promover e defender a unidade de fé e a disciplina, comuns a toda a Igreja, instruir os fiéis no amor de todo o corpo místico de Cristo, especialmente dos membros pobres, dos que sofrem e dos que são perseguidos pela causa da justiça. É sempre muito importante a gente não perder a nossa meta, não perder o nosso caminho e conhecer a nossa igreja, conhecer a nossa fé, exatamente, porque volta e meia nós queremos uma igreja à nossa imagem e à nossa semelhança, né? As ideologias ou progressistas ou conservadoras, volta e meia, querem construir, né? Digamos, essa ideia de igreja uniformizada, uniformizante, e aí a gente precisa também ter, né, o rumo. Nesse sentido, o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, nos apresenta aí de maneira muito clara, né, esses que são os elementos que se tornam uma bússola nesse nosso caminho, nessa orientação que nós buscamos. E vejamos que toda a igreja, depois do Concílio Vaticano II, nada mais faz do que ouvir aquilo que o Espírito disse a este momento do grande Pentecostes do início da igreja, no final do milênio anterior, já na entrada, às portas do novo milênio, porque o Concílio Vaticano II foi realizado ali entre 1963 e 1965. Então, todos os três papas, né, que sucederam, já afirmaram que este concílio é como uma bússola, né, para a igreja que faz o seu caminho adentrando no novo milênio. E vejam que esse texto de hoje é muito importante porque eu acredito que existe muita confusão na cabeça das pessoas quando se fala da conferência episcopal. E aí nós vamos perceber que existe dentro desse colégio apostólico o que nós diríamos uma união colegial. Sobre o sínodo da Amazônia que vocês ouviram falar, se falou muito de sinodalidade. O que é a sinodalidade? É um exercício de colegialidade. O Papa não quer sozinho, né? Sozinho governar a igreja, ele quer escutar, né? Por isso convoca Roma, bispos de determinadas regiões, inclusive se o problema maior, por exemplo, no caso da Amazônia, que nós diríamos que é um sínodo regional, podemos assim dizer, eles sempre existiram na história da igreja, chama, claro, com certeza, o maior número possível de bispos daquela determinada região. Aliás, não só bispos, peritos, né? Achei muito bonito, o sínodo da juventude tinha um número considerado de jovens, porque uma coisa é nós falarmos para o jovem, né? Uma igreja que fala para os jovens, mas o desafio é ainda maior, uma igreja que é jovem. E aí, nós precisamos escutar os jovens, né? Nesse sentido que se fala dessa colegialidade. O bispo, embora tenha uma responsabilidade específica sobre a porção do povo de Deus que a ele foi confiada, que nós podemos chamar de igreja particular ou diocese, também existem laços de mútua relação entre os bispos e dos bispos como colégio apostólico unido à sua cabeça, que no caso, unido ao Papa, que atualmente é o nosso Papa Francisco. Então existem essas relações mútuas de cada bispo com as igrejas particulares, mas ao mesmo tempo a destra. O que significa? Para fora, né? Exatamente. Esse bispo também tem uma responsabilidade pela Igreja Universal, tanto que o Papa convoca bispos de igrejas particulares para opinar, né? Para decidir sobre questões de relevância que tem relevância universal. Para vocês verem que essa abertura nasce dessa colegialidade, dessa relação recíproca que existe dos bispos entre si. Aqui a gente entende o papel da conferência episcopal. A gente escuta tantas abobrinhas, né, que a gente fica muito triste. Existe uma inter-relação dos bispos. O que é a conferência episcopal, gente? Primeiro objetivo da conferência episcopal, promover a comunhão entre os bispos. A conferência episcopal é um exercício de colegialidade. Por que é tão difícil entender isso, né? O que acontece com a gente? Como que as ideologias nos cegam, né? Como nos cegam? Então nós precisamos entender isso, né? Atenção, e aqui tem um princípio que vale para o Papa como vale para os bispos. Assim como o Papa é princípio de unidade, né? O texto ali falou, é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade da Igreja Universal, assim o bispo na igreja local é também esse princípio e fundamento perpétuo e visível. Ou seja, nós temos que ver, é uma pessoa
que garante esta unidade. É o caráter pessoal do exercício do ministério petrino, assim como o caráter pessoal do exercício do episcopado na igreja local. Por isso que Santo Inácio de Antioquia dizia: olhe o bispo reunido com todo o povo. Ele colocava como a figura da igreja visível presente quando o bispo está reunido com seu presbitério, com os diáconos e todo o povo de Deus. Ali a visibilidade da igreja, a epifania da igreja acontece, se exprime de maneira plena, porque tem que ser visível, né? Tem que ser visível. O Papa é sinal, né, dessa unidade. É um sinal visível, fundamento visível. Assim como na igreja particular, o fundamento visível é exatamente o bispo diocesano. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o bispo, né? O que significa essa comunhão com o bispo? Significa que nós estamos em comunhão com a Igreja Universal. E lembremos que a oração eucarística cita sempre o Papa da ocasião, o Papa que está pastoreando a igreja naquele determinado tempo histórico, e também cita o bispo titular da Igreja Diocesana, também seus auxiliares. Nesse sentido, nós percebemos que a comunhão eucarística é a expressão da comunhão eclesial, né? Que coisa linda! Tudo isso está muito relacionado na nossa fé e na nossa igreja. Cada bispo, então, é colocado à frente de uma igreja particular. Exerce o seu poder pastoral, né, sobre a porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Existe uma delegação, né? O Papa que assina, o Papa que delega, digamos, essa responsabilidade. Então ele tem uma igreja particular, ele não deve, digamos assim, vamos dizer assim de uma maneira bem simplista, né, se intrometer em assuntos de pastoral de outras igrejas particulares, mas quando estão reunidos, eles exercem uma colegialidade, porque os bispos estão todos eles em sintonia e a serviço também da Igreja Universal. Isso ajuda muito, por exemplo, para que a diocese não vire uma seita. A diocese não pode estar desligada da Igreja Universal, né? Ela é parte, né, de um corpo. Nesse sentido, cada bispo, enquanto membro do colégio episcopal, é sucessor legítimo dos apóstolos. É isso que o Concílio Vaticano II deixa bem claro para nós, né? Sobretudo o quê? Por que isso? Por instituição de Cristo, né? Por instituição divina, diz o próprio concílio, instituição e preceito de Cristo. E aí ele deve ter uma solicitude, não somente pela sua igreja particular, mas uma solicitude pela Igreja Universal. É aqui que nós entendemos, né? E situamos o princípio da colegialidade, embora ele não tenha um exercício de jurisdição sobre as outras dioceses, é sobre a sua diocese, né? Mas ele tem uma solicitude. Então todos os bispos são convidados a serem o quê? Os guardiões da fé, né? Veja que coisa bonita, exercer o seu ministério de promover e defender a unidade de fé e disciplina na igreja diocesana. Não? Olha só, o documento fala promover a unidade de fé e disciplina. Unidade, viu, gente? Não uniformidade. Unidade de fé e disciplina, comuns a toda a igreja. Instruir os fiéis no amor de Cristo, né? Esse é um papel, né, importantíssimo do bispo. Instrução, ele que ensina, ele que santifica, né, que o Espírito, que Deus santifica a igreja também através do seu ministério. E uma coisa importante que nós precisamos ter em mente agora. O concílio fala também que ele deve instruir os fiéis no amor de todo o corpo místico de Cristo. Atenção, especialmente dos membros pobres, dos que sofrem. Vocês estão vendo? Eu falo às vezes que Papa Francisco não está inventando nada. Ah? Por quê? Porque está lá, principalmente, especialmente, dos membros pobres do corpo místico, dos que sofrem e dos que são perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que sofrem, que são perseguidos por causa da justiça, porque serão consolados. Então a igreja é essa consolação ao pobre, né? Consolação aos que sofrem, aos perseguidos, né? Então o objetivo dessa missão episcopal, gente, está aqui. Dilatar a fé, fazer brilhar para todos os homens a luz genuína da verdade total.
Que coisa linda, né? Esse texto que nós lemos hoje. O objetivo do ministério episcopal: dilatar a fé, expandir a fé e fazer brilhar para todos os homens e mulheres a luz da verdade total. Por isso que a sucessão apostólica é importante, porque nos coloca em perfeita sintonia com aquela verdade pura que na sua fonte genuína remete aos apóstolos e por sua vez ao próprio Cristo. Essa é a nossa igreja, sempre em comunhão de fé e de amor. Muito bem, nós estamos chegando já ao final desse primeiro bloco. Nós gostaríamos de dizer que nós temos ainda 2 blocos e a gente convida você a ficar aí, né? A participar conosco, a continuar e enviar já a sua pergunta. Olha só, já vamos disponibilizar aí então o número do telefone, 3349-1015. Mas veja, você pode também enviar sua pergunta pelo WhatsApp 993470532. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta, o programa Respostas começa agora, seu segundo bloco. É o momento de iniciar a responder as perguntas que vocês nos enviam. Mas a gente vai disponibilizar de novo o número do telefone aí para você, tá? Seja qual for a sua dúvida, 3349-1015 ou 99347-0532. Muito bem, e nós vamos começar pela pergunta da Paula, lá do bairro Centro. Veja que interessante. Padre, eu tenho vontade de fazer teologia, mas um leigo pode estudar teologia? Olha, Paula, que boa pergunta que você está fazendo, porque tem crescido muito a busca dos cristãos leigos, a consciência dos cristãos leigos pela necessidade de formação, tá? A Conferência de Aparecida bateu muito nessa tecla, todos os documentos que têm falado sobre o papel, sobre a natureza e a missão dos leigos, dos cristãos leigos na igreja, tem falado, batido numa tecla contínua, a necessidade de formação para os leigos. Tá? Nesse sentido, são inúmeras as iniciativas, né, de uma igreja que tem que disponibilizar a formação para o leigo. Né? Nós poderíamos falar aqui da nossa realidade, né, da arquidiocese. Por exemplo, se você quer fazer um curso, que seria assim, vamos usar uma linguagem acadêmica, um curso de extensão. Tá? O que é um curso de extensão? É um curso com uma carga horária mais reduzida, né? Ele trata de 2 áreas, vamos dizer assim, aqui no caso da arquidiocese o EDAP, né? Bastante conhecido, vai trabalhar a dimensão pastoral, dimensão bíblica. É um curso muito bom, né? É um curso muito bom, bons professores, mas para quem prefere essa modalidade de formação, né? Onde ela tem um número mais reduzido de horas-aulas, vamos dizer assim, de formação e de conteúdo. Agora, se você quer fazer uma graduação em teologia, e eu aconselho, atenção, muita gente, Paula, infelizmente pensa que o leigo não pode fazer uma graduação em teologia porque é um curso reservado aos seminaristas, religiosos e religiosas. Lê do engano, absolutamente. Faz muito tempo, inclusive existe uma tradição, que o nosso Instituto Teológico aqui da Arquidiocese de Campo Grande, já por insistência de Dom Vitório Pavanello, sempre insistiu que ele gostaria de ter a presença de leigos e leigas estudando no Instituto. Então essa é uma característica do Instituto que agora foi para a Universidade Católica Dom Bosco. Né? Até então, esse Instituto tinha o reconhecimento eclesiástico, filiado à Faculdade de Teologia de Assunção, da PUC de São Paulo, por onde se recebia digamos assim, o carimbo da Lateranense de Roma, porque é uma universidade pontifícia. O Instituto já existe há mais de 40 anos. O que aconteceu nesse ano que passou? Ele foi para a Universidade Católica Dom Bosco, está dentro da universidade com um curso de graduação. Aí ele responde a todas aquelas exigências científicas, aquelas exigências do MEC, né? Por quê? Porque tem um reconhecimento civil. Então veja, Paula, você pode sim procurar a Universidade Católica Dom Bosco e lá você vai ter o quê? Inclusive existem outros cursos de teologia, tá? Eu vou vender o peixe daqui porque eu estou falando da realidade da Arquidiocese de Campo Grande. Então vejam, 2 modalidades de graduação em teologia que você pode fazer à distância, que por sinal, Paula, para surpresa de muita gente, disputa às vezes com a administração não CDB
o curso com maior número de inscritos. Foi uma surpresa para muita gente. O curso de Teologia à Distância da UCDB, entre os 20 e 21, eu não sei agora o número exato, de cursos superiores na UCDB à distância, o curso de Teologia é aquele que volta e meia é o primeiro a ter o maior número de inscritos. Vejam que o número de leigos que estão estudando Teologia é muito grande. Muito grande. Então você pode escolher a modalidade à distância. Mas existe uma outra agora, né, que eu estava falando, que é o curso de Teologia que está indo para o seu 2º ano na Universidade Católica Dom Bosco. É o curso de Teologia presencial. Eu sou coordenador do curso lá na Universidade Católica Dom Bosco. Você pode nos procurar e a gente tem batalhado muito para que cresça o número de leigos estudando teologia. Paula, não vamos negar as dificuldades que existem. Quais seriam as dificuldades? Muitos leigos reclamam do valor do curso, tá? Está em estudo, a gente está batalhando aí para ver o que pode ser feito, né? Para facilitar um pouco isso. A gente sabe que a crise econômica está aí, repercute na vida também das pessoas, das famílias, mas a gente vai ver o que pode ser feito. E outra coisa, o curso é matutino, infelizmente ele não tem um curso noturno, né? Então, hoje em dia, nós podemos dizer que o perfil de quem estuda teologia lá, qual é? É normalmente pessoa que já tem uma certa idade, já tem uma vida um pouco estruturada, não sei se você me entendeu. É alguém que fez o que tinha que fazer como curso de graduação, mas agora quer fazer um curso por opção pessoal. E eu digo para você, não porque eu estou falando, porque eu estou simplesmente vendendo um peixe, Paula, mas se você escutar os estudantes de teologia leigos, leigas, nós temos leigas estudando, que por sinal são estudantes admiráveis do curso, tá? Não vai pensando assim que, os leigos, né? Tem leigos também com dificuldade, como também tem seminaristas. Mas muitos leigos surpreendem pelo nível da seriedade, pelo nível acadêmico. Então a gente fica assim muito feliz, né? O testemunho desses leigos dentro do curso. Infelizmente as nossas paróquias nós não divulgamos muito. É uma falha também do curso, a gente vai ter que melhorar um pouco isso. Mas Paula, fique tranquila, procure seu pároco, procure o padre, fale do seu interesse. De repente a paróquia pode também, de certa forma, disponibilizar uma ajuda. Por quê, gente? Porque um leigo formado edifica, qualifica a ação pastoral. Tem um retorno. Às vezes eu falo para os meus irmãos padres, mas olha, gente, não precisa ter medo do leigo formado, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós precisamos qualificar o trabalho pastoral. Os desafios da igreja hoje são muito grandes, nos meios de comunicação, na sociedade, no diálogo. É uma sociedade plural. Nós temos que ter pessoas preparadas, né? E uma coisa hoje em dia é falar um padre, né? É padre, tem que falar, né? Fala uma religiosa, um religioso, mas falar um leigo, né? Formado, é um testemunho. Eu acredito que o leigo evangeliza muito mais o leigo, né? Porque é uma pessoa que conhece aquele ambiente, que conhece aquele estilo de vida, partilha da mesma natureza e da mesma missão, né? Então eu acredito que, Paula, vai crescer com a graça de Deus o número de leigos que vão estudar teologia. E eu vou dizer uma coisa para terminar aqui essa pergunta para você, Paula. As portas do curso de teologia não estão abertas, elas estão escancaradas, tá? Para vocês. Esses dias, né? Eu encontrei uma pessoa que estava perguntando realmente que tinha um interesse, né? De estudar teologia. Que maravilha, a gente fica muito feliz, tá? Nos procure, tá? O curso está lá. É um curso muito bom. Suspeito para falar, mas nós temos professoras leigas, né? Nós temos a professora Blanca, que é uma professora de Bíblia, professora Cida, né? Que se formaram e estão lá, e são pessoas maravilhosas, não só pelo conteúdo teológico que essas pessoas têm, mas eu diria pela experiência, né? Eu ainda tô tipo assim, cheguei, tem 3, 4 anos de fora estudando, experiência como professor eu ainda não tenho muita, mas eu percebo que nós temos um corpo docente muito bem estruturado. Aliás, a gente tem a pretensão também, né? Ficamos sabendo que um dos nossos estudantes foi eleito como o representante da SRB regional, né? Que é o Frei Mateus, que é capuchinho, e ele é estudante nosso lá. Então a gente vai estreitar também muito mais os laços com os religiosos e religiosas também presentes aqui na Arquidiocese, exatamente porque a gente quer fazer essa parceria, né? Os religiosos e religiosas sabem também da necessidade de formação
teológica que precisam também para as próprias congregações e comunidades religiosas. Tá bom, Paula? Muito obrigado pela sua pergunta. Foi uma oportunidade de esclarecer para você e para muita gente, né? E nós vamos para a segunda pergunta do dia de hoje. Essa é a pergunta do Pedro, lá do bairro Guanandi. Pedro pergunta: Nossa Senhora e os santos fazem milagres? Pedro, muito importante a sua pergunta, porque aqui nós temos uma realidade que torna mais complexa essa resposta. Pelo fato de que nós temos boa parte dos nossos irmãos cristãos, protestantes, né, que eles têm uma visão bastante crítica com relação à visão que nós temos, nós católicos, dos santos e também da Virgem Maria. Eu gostaria de começar respondendo para você de uma maneira que pode ser assim um pouco meio dura, meio brusca, mas é bastante direta. No fundo, teologicamente falando, não são os santos que realizam milagres, nem mesmo a Virgem Maria. Os milagres, eles têm como fonte, né, o próprio Deus. É Deus quem realiza milagres, tá? É Deus. Mas agora eu quero trazer aqui para você a pedagogia que o próprio Evangelho apresenta e da qual a igreja bebe para se inspirar nesse assunto. Bodas de Caná, vamos nos situar em Bodas de Caná? O que aconteceu? Alguns percebem que faltou vinho, aí antes do milagre o que acontece? Eles não vão procurar diretamente Jesus, eles vão procurar Maria, né? Procurar Maria, sabem que ela é mãe, né? Mãe de Jesus, ou seja, provavelmente prevendo, né, que ela tem uma intimidade muito grande com o filho, ou seja, QI, né? Maria tem QI, que indica nesse sentido, né? E ela pode interceder. Na verdade, também o único intercessor é o Cristo, né? Entre o Pai e nós, né? Propriamente falando. Mas veja que já no cotidiano da nossa fé, da nossa vida, como é, Pedro, que você se tornou cristão? Porque você ouviu um mediador que te transmitiu essa fé. Foi alguém que chegou para você e te anunciou, né? Foi a igreja que te batizou. Não foi Deus que veio, que desceu aqui para te batizar. Tinha lá um padre, um assistente, a igreja. Nós precisamos das mediações, tá? Por quê? Quando o povo, por que tinha Moisés? Por que o povo não podia subir na montanha e eles falarem, todos eles, diretamente com Deus? Por que Moisés subiu e o povo não? Não vem perguntar para mim, mas, de qualquer forma, a pedagogia divina é essa, de escolher, né, determinadas pessoas para fazer o que é a mediação, tá? Essa mediação salvífica. Mas, muito pelo contrário das críticas que nós recebemos, essa intercessão dos santos e de Maria, de modo especial, não obscurece a centralidade da intercessão de Cristo. Ele é o único mediador, né? Ele é o único mediador, ele é o único Senhor. Você vai dizer, Pedro, talvez a nossa catequese não tenha sido muito clara e parece que tem gente que dá uma importância muito grande e acaba obscurecendo a centralidade do Cristo, o cristocentrismo da nossa fé. Concordo com você. Nós temos que melhorar muito a nossa catequese. Nós temos que deixar ainda isso muito claro. Mas atenção que para a igreja existe um lugar específico, né? Bonito, naquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Se você entender o que é a comunhão dos santos, que nós professamos no creio, tá lá. Significa que se professa no creio é essencial. Se você não professou aquilo ali, você está fora da comunhão. O creio, gente, o creio tem coisas essenciais. Não são coisas acidentais, como a gente discutir. O celibato dos padres. Aí você pode discutir. Pode ser a favor, você pode ser contra. Mas coisas que estão no creio, não. É o patrimônio da fé, é a tradição falando. Então, nesse sentido, como é que eu devo entender a comunhão e intercessão dos santos? Dentro da profissão de fé, daquilo que nós dizemos como comunhão dos santos. Eu creio na comunhão dos santos. Ou seja, eu estou dizendo com isso que eu creio na comunhão entre o céu e a terra. A morte não rompe os laços espirituais de comunicação de graça entre a igreja triunfante e a igreja militante. Você entendeu? A morte não rompe os laços de comunhão que existem entre a igreja triunfante, já na plena posse dos bens prometidos, e a igreja que milita na terra.
né? Veja que coisa linda. Então existe uma troca de bens espirituais. E é tão comum, né? Eu não sei você, Pedro, mas nas nossas comunidades acontece entre os evangélicos, né? Irmão, ore por mim, reze por mim. Às vezes quando você vê uma pessoa que você percebe que ela tem parece que ela tem uma intimidade maior com Deus, eu vivo escutando isso. Nossa, padre, pede a mim por Deus, né? Eu acredito que o senhor é um amigo mais íntimo de Deus, né? Já aconteceu com pessoa à beira da morte, né? Chamar o padre e falar, padre, eu já pedi para Deus, né? Que eu estou preparada, que eu quero ir ao encontro dele. Mas eu chamei o senhor porque eu acredito que o senhor tem uma ligação mais íntima com Deus. Quem sabe o senhor, ele escute. Veja, Pedro, como que a piedade popular tem já em si a questão da mediação. A mediação é porque Deus se utiliza dos instrumentos humanos para realizar o seu caminho de salvação, gente. É isso, tá? Mas nós não podemos trocar nunca a mediação de Cristo, nunca. Ela é a central, né? E ela é única. Os santos e a Virgem Maria participam dessa mediação, tá? Então é isso, Pedro, não tenha medo, fique tranquilo. A intercessão dos santos é muito importante para a realização de milagres, é Deus quem realiza, mas a gente sabe que inclusive para canonizar um santo, né, ele tem que ser comprovado, depois que a ciência falou, olha, nós não temos uma explicação, aí vocês veem o que vocês fazem, né? Isso tudo é registrado, é um processo bastante complexo, inclusive, né? Mas vejam que não é o santo, porém o santo, por ser um amigo íntimo de Deus, por estar em plena comunhão com Deus, porque lembra que Paulo falou? Até que Deus seja tudo em todos. Então os santos estão em Deus, né? Estão em Deus, são nossos irmãos, mas já tem essa ligação especial, privilegiada de contato, de comunhão com o próprio Deus. Então se tornam para nós também canal de graça, né? De realização de muitas graças. Então veja, pode continuar pedindo a intercessão, a intervenção dos amigos íntimos de Deus que são santos e sobretudo da Virgem Maria. São muitos os testemunhos de pessoas que realmente conseguiram grandes graças e grandes milagres através da força, né? Através do pedido deles. Tá ok? Muito obrigado, Pedro. E estamos chegando ao final desse segundo bloco. Que bom que você está aí conosco, né? Mas continue. Sabe por quê? Porque ainda tem um terceiro bloco. Oba! Não saia daí, a gente volta já. Muito bem, já estamos de volta, terceiro e último bloco desse programa, mas você pode ainda, dá tempo de você enviar sua pergunta, 3349-1015, ou pelo WhatsApp também tem a oportunidade, 99347-0532. Muito bem, vamos agora então passar já para o trabalho e vamos responder as perguntas que vocês nos enviaram. A pergunta da Kátia, lá do bairro Guanandi, outra pessoa do bairro Guanandi também, olha só. A Kátia pergunta, o que é ecumenismo? Né? Como vivê-lo? Interessante, Kátia. O movimento chamado movimento ecumênico, né, não surgiu no Concílio Vaticano II. Já existia como uma aspiração dos cristãos anteriormente. Um dos movimentos que precedem o Concílio Vaticano II, um deles é o movimento ecumênico. Mas antes disso, eu vou falar de um aspecto histórico. O que aconteceu? Na caminhada dos cristãos durante os séculos, aconteceram algumas divisões, né? E divisões no corpo de Cristo que causaram grandes feridas, né? Divisões, separações. A primeira grande separação que o corpo de Cristo sofreu foi o cisma do Oriente, né? A separação, o grande problema que o cristianismo ocidental e os ortodoxos, como assim nós chamamos o cristianismo oriental. Esse foi um momento muito doloroso para a igreja, né? Porque antes disso, a igreja respirava com seus dois pulmões, para parafrasear os padres da patrística, né? O Ocidente e o Oriente. Depois dessa divisão, o Ocidente se ocidentalizou muito, né? E o Oriente, o lado oriental, também
ganhou características, né, próprias, culturais, religiosas. Então foi a primeira divisão, grande divisão no corpo de Cristo. Aconteceu também uma outra grande divisão, não menos dolorosa, chamada Reforma Protestante, né? Ali com Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, os primeiros, digamos assim, protestantes, ou os pais do protestantismo, um movimento que nasceu, né, como contestação do então catolicismo tradicional no seu exercício, no seu governo, sobretudo. Depois entraram questões políticas no meio, questões de poder, e quando a gente viu, infelizmente, quando aconteceu o Concílio de Trento, quase 30 anos depois, a túnica já tinha rasgado. Infelizmente, nós sofremos as consequências disso até hoje, né? A fragmentação do mundo protestante, que eu diria, na minha concepção, já está indo para a sua terceira ou quarta reforma, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que isso é um contra-testemunho, primeiro, tá? Os cristãos falam de paz, falam de amor, mas estão divididos. E aí a gente precisa perceber que existe um movimento que eu diria nasce no próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que quer unificar o corpo de Cristo. Reunificar. Nesse sentido, ecumenismo é o quê? A busca incansável, a busca bastante enfática da unidade dos cristãos. É isso, tá? A tentativa de união dos cristãos, para que possa o corpo de Cristo novamente, né, se reconstruir na sua totalidade. Então, nós temos muitas igrejas que nós consideramos igrejas, que nós consideramos cristãs. Então, o ecumenismo não trata, por exemplo, do diálogo entre religiões. Por exemplo, o ecumenismo não é diálogo, por exemplo, entre nós e os espíritas, entre nós e os muçulmanos. Não. Ecumenismo é somente entre denominações cristãs. Tem que ficar bastante claro isso para nós, tá? Quando você falar de ecumenismo, você está falando entre cristãos, não entre distintas religiões, porque daí nós damos um outro nome que chama-se diálogo interreligioso. Tem um documento que saiu do Concílio Vaticano II e o Concílio Vaticano II assumiu, Kátia, o movimento ecumênico como uma das grandes tarefas da Igreja que adentrava o novo milênio. Eu vou repetir para vocês. Nesse documento Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II, exatamente vai se falar que um dos grandes objetivos e uma das grandes tarefas do Concílio Vaticano II é a reconstrução da unidade entre os cristãos. Então aqui, falar de ecumenismo hoje, gente, é falar de busca de paz, é falar da necessidade de um diálogo sincero, que não cancele as diferenças, que não finja que não tenhamos diferenças, mas que busquemos o essencial. E nesse sentido o espírito ecumênico nos fala, vamos ressaltar sobretudo o que nos une, não aquilo que nos separa, tá? Então quando fala um culto ecumênico, aqui você já entende, só que culto ecumênico não é tão apropriado o termo, porque às vezes tem pessoas de outras religiões também, mas é nesse sentido, ecumenismo, né? Sentido de ecumênico, oikomen, né? Universal. Então veja que os cristãos precisam sentar, conversar, discutir, né? Existe um avançado movimento ecumênico, tá? Sobretudo da parte da igreja oficial. Você percebe através dos papas, no dia de São Pedro e São Paulo, o patriarca de Constantinopla vem em Roma, desce com o Papa Francisco na tumba do apóstolo Pedro. Por que a igreja está fazendo isso? Porque lá em cima está dando o exemplo para nós. Eu digo, Kátia, que não vai demorar muito. Eu talvez acho que nós não vamos ver isso, não. Mas não vai demorar muito e a igreja vai se unir novamente com o Oriente. Está mais avançado o diálogo entre católicos e ortodoxos, tá? Com o mundo protestante histórico é uma coisa. Mas infelizmente, se você olha para a realidade brasileira,
dentro até do próprio mundo protestante, são inúmeras, continuamente infinitas, estão surgindo novas denominações que nascem normalmente pela discordância na interpretação de um texto bíblico ou de um pensamento. Então hoje a gente até se perde, né? Eu não sei quantos inúmeras igrejas registradas no Brasil, por exemplo. É um número assustador, tá? É um número assustador. E aí a gente percebe que falar hoje de ecumenismo com o mundo neopentecostal, sobretudo, igrejas como Universal do Reino de Deus, Sá na Nossa Terra, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. E o protestantismo à brasileira, ele é um capítulo à parte, né? Esse diálogo se torna bastante complexo, muito complexo. Mas o ecumenismo é um movimento oficial que a Igreja Católica aderiu e que infelizmente, não foi compreendido ainda e não foi assumido como tarefa de muitos cristãos, até muitos padres, tá? Então a gente precisa entender que na cúpula da igreja, se nós podemos assim dizer, faz tempo que o Espírito está soprando, está dizendo que nós temos que ter iniciativa, semana de oração pela unidade dos cristãos, que nós temos que valorizar aqueles pontos que nos unem, talvez começar pela ação da caridade, né? Nos visitarmos, nos respeitarmos, né? Mas tem muita gente que está resistindo bastante a isso, tá? Então dentro da própria igreja existem movimentos antiecumênicos. Pode perceber, sobretudo no ramo tradicionalista. Mas a gente tem que seguir a igreja. E seguir a igreja nesse momento histórico é escutar e assumir a tarefa que o próprio concílio entregou à igreja que adentra no novo milênio, tá? Então é isso, Kátia. Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você cresça também em espírito ecumênico e sinta que isso é uma necessidade da igreja hoje e que é isso que o Espírito está soprando para nós. Tá bom? Obrigado, viu, minha santa? Muito bem, continuando a nossa pergunta desse terceiro e último bloco, agora nós vamos para a pergunta do Mário, lá do bairro Planalto, Vila Planalto, aliás, né? Vila Planalto. Muito bem. Atenção, olha a pergunta. Por que rezamos pelos mortos e os protestantes não? Por que celebramos missa de sétimo dia? Veja, Mauro, que essa pergunta é muito interessante. Não sei se vocês lembram no programa que eu falei da diferença entre Bíblia católica e protestante, que a Bíblia católica tem 7 livros a mais, né? E a Bíblia dita protestante tem 6 livros, esses 7 livros a mais. Um desses livros está exatamente a fundamentação bíblica sobre a oração pelos mortos. O livro de Macabeus. É ali que está uma fundamentação, que para nós é conhecido como palavra de Deus inspirada. Os evangélicos não. Os protestantes não. Então veja, o nosso costume de rezar pelos mortos, vou voltar aqui. Eu não sei se você estava assistindo no bloco anterior. Volta a mesma questão que a gente precisa conhecer mais. Quando eu professo que eu creio na comunhão dos santos, é ali que você tem que inserir o sentido teológico da oração pelos mortos, tá? Nós não invocamos, aliás, nós não evocamos os mortos, nós invocamos as pessoas, porque eles não terminaram a alma, a pessoa, né, enquanto está aguardando a ressurreição, se podemos assim dizer, né? Então existe um intercâmbio, existe uma comunicação, existe uma ponte entre o céu e a terra, de modo que é recíproco. São recíprocos os dons, né, da igreja, aquela troca, né, esse intercâmbio de dons, como eu falei para vocês. Então, nesse sentido, faz sim, é o nosso grande presente rezar pelos mortos, manter a nossa comunhão com eles, né? E a missa de sétimo dia é um costume que nós temos que manter, né? Sobretudo porque se fala que do sentido bíblico do sétimo dia, né? No sétimo dia Deus descansou, então a ideia do descanso é aquilo que antecede o 8º dia, que é o dia da ressurreição, né? No 8º dia que Jesus ressuscitou. Então vejam, é toda a ideia cristã, né? Baseada em verdades teológicas que querem dizer muito para nós, né? Então as missas de sétimo dia é um momento em que já faz uma semana que o ente querido já partiu, né? A saudade,
começa a se pensar sobre a importância da pessoa na vida, aquilo que ela deixou, né? Os grandes ensinamentos, o grande testemunho, enfim. E aí é um momento também de comunhão, né? De comunhão na Eucaristia. Então coincide no 7º dia, que normalmente é uma comunidade onde ou a pessoa que partiu ou a família escolhe, um momento também de homenagem, né? Aquela pessoa que se foi, às vezes a família faz uma lembrancinha, né? Gosta de ouvir lá na frente citado o nome, né? O nome do ente querido que partiu, as pessoas gostam disso, né? Então é importante, então aquela é a intenção daquela missa, e a Santa Missa em sufrágio, né? Como a gente diz, das almas dessas pessoas, né? É um momento de graça, é um momento de partilha. O que a gente pode oferecer agora para essas pessoas que partiram? Dinheiro? Não. Presentes? Não é mais possível, né? Eles estão do outro lado. O que a gente pode oferecer? A gente pode oferecer a oração. A gente pode oferecer, aproveitar-se desse intercâmbio espiritual que se estabelece entre o céu e a terra. E aí a gente pode demonstrar o nosso amor pela oração, pela comunhão com eles, tá? Eu digo sempre que mandar, que celebrar, que participar de uma missa de 7º dia é, por um lado, homenagear quem foi, saber que vai ter que lidar com a dor a partir de agora, vai ter que se acostumar com a dor, porque a vida não vai continuar mais a mesma. Por outro lado, as missas de 7º dia têm que destacar também a ressurreição, a fé na ressurreição, tá? É um momento de dor? É, mas é também um momento de esperança. O cristão não se desespera. Por quê? Porque ele acredita na ressurreição dos mortos, né? Estes que morreram na esperança da ressurreição, como o padre diz na oração eucarística, né? De todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição. Ou até aquela parte que fala, né? De todos aqueles que só vós conheceis a fé. Entregamos nas mãos de Deus, é uma entrega, porque vejam, a morte não é também para o cristão uma simples fatalidade, é preciso chegar a hora que eu tenho que entregar, né? Entregar nas mãos de Deus, entregar para que vá para a luz de Deus, para a paz dele, né? A morte, o ente querido também precisa ser entregue, como se fosse, eu diria, que na missa de 7º dia é também uma missa de ofertório, né? Eu nunca me esqueço que Padre Paulo Vital, quando faleceu a mãe dele, tinha a lembrancinha, acho que eu era seminarista ainda, a lembrancinha do 7º dia dela, a citação de Jó: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, por tudo seja louvado o nome do Senhor Deus, né? Que lindo isso, né? A missa de 7º dia é uma missa de ofertório também, onde eu ofereço a pessoa que partiu, né? E com esses mesmos sentimentos, né? O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus me tirou, por tudo seja louvado o Senhor Deus. Porque nós vamos para lá também, gente, né? Talvez a gente não queira ir com tanta pressa, mas nós vamos para lá, né? Nós vamos caminhar também para esse dia, né? Então vamos vivenciar esse momento. E eu acho sim que a gente teria que valorizar muito mais esses momentos de dor, né? Às vezes só fala o nome lá na frente. Nós somos ainda, nossas comunidades, eu já falei uma vez aqui, às vezes nós somos um pouco frios ainda nas nossas comunidades, né? Falta acolhida, falta, né? E não esperar tudo do padre, né? Vai lá, a irmã, vai lá o ministro extraordinário da comunhão, dá um abraço na família, né? Como foi. Eu procuro sempre, quando eu tenho um 7º dia, né? Ou, sobretudo, se vou celebrar uma exéquia, né? Saber se tinha filhos, o que aconteceu, né? As famílias nessas horas estão muito sensibilizadas, e eu penso que é um momento muito importante de evangelização, porque missa de 7º dia tem muitos irmãos nossos que não frequentam a igreja, né? A gente tem que pensar nisso também, tá? Esse é um momento de fé, de apoio, de consolo para a família, traz muita esperança para as pessoas, tá? Então é isso. Muito obrigado, então, pela sua pergunta, e nós estamos caminhando para os finalmente desse nosso programa. E quero agradecer de coração pela sua participação, você que nos assiste, você que nos acompanha também pelas redes sociais, né? Você que envia sua pergunta. Chegamos ao fim, então, de mais um programa Respostas no início desse ano de 2020, e eu quero pedir pela intercessão daquela que é toda cheia de graça, porque foi preservada da mancha do pecado, a Imaculada,
Que desça sobre você, sobre sua família, sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas fica por aqui. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus.